Olá! Nos últimos anos, os brasileiros têm se dedicado cada vez mais à prática de atividade física. E esse aumento significativo reflete uma conscientização sobre a importância da saúde e do bem-estar. Mas, infelizmente, não diminui uma série de mitos e lendas em torno da musculação, por exemplo. Muitos ainda acreditam que esse tipo de esporte seja apenas para quem deseja ganhar massa muscular, quando na verdade é uma excelente forma de melhorar a saúde cardiovascular, aumentar a resistência e prevenir diversas doenças. Hoje nós vamos desmistificar não só esse, como também vários outros pontos com a ajuda do nosso convidado. Ele é bacharel, mestre e doutor em Educação Física pela Universidade de São Paulo, fez doutorado na Universidade de Sydney, na Austrália, pós-doutorado com estágio na Universidade de Nottingham Trent, na Inglaterra, e docente na Manchester Metropolitan University, também na Inglaterra. Atualmente, ele é pesquisador e coordenador do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição da Faculdade de Medicina da USP. Eu converso com uma das maiores referências em treinamento esportivo do país, Dr. Guilherme Artioli. Olá, Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo ao programa. É um prazer enorme conversar com você, que é referência em educação física e principalmente na área da ciência. Prazer é meu, obrigado pelo convite, estou à disposição. Dr. Guilherme, eu tenho muita coisa para te perguntar, principalmente sobre treinamento, musculação, atividade física, mas antes eu gostaria que você, Guilherme, contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Você é mestre e doutor em Educação Física pela USP, fez doutorado na Universidade de Sydney, na Austrália, fez estágio na Nottingham Trent University, na Inglaterra, também foi docente na Manchester Metropolitan University, também na Inglaterra. Guilherme, por que você decidiu se especializar tanto em algo ainda tão incomum aqui no Brasil, que é fisiologia do esporte no treinamento esportivo? Bom, eu acho que sempre tive vocação pela ciência, né? Desde o meu primeiro ano da faculdade na USP, em 2001, eu comecei a fazer o que a gente chama de iniciação científica, né? Que é quando um estudante ainda da graduação se integra a um laboratório de pesquisa e começa ali as suas atividades de pesquisa. E eu, quando fiz a minha iniciação científica, eu me identifiquei muito com esse tipo de trabalho, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Sempre me encantou muito essa ideia de estudar, de aprender coisas novas, de conhecer como que o mundo funciona, como que a natureza funciona, como que o nosso corpo funciona. E aí, como eu era um estudante de educação física, né, obviamente que o meu interesse científico sempre foi voltado para como que o corpo responde ao exercício físico. Quando a gente faz um exercício físico, o que acontece com o nosso corpo, quando a gente repete esse exercício e se engaja num treinamento físico de longo prazo, como que o nosso corpo responde, como é que essas coisas funcionam. Então isso sempre me fascinou e foi uma coisa natural, obviamente, eu buscar essas especializações. Eu nunca busquei títulos, eu sempre busquei entender as coisas, né? E os títulos foram uma consequência natural desse processo. Dr. Guilherme, atualmente você é coordenador do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição da Faculdade de Medicina da USP. Quais pesquisas você está participando hoje e quais são as novidades que a gente precisa saber na área esportiva? Esse grupo de pesquisa, ele é bastante grande, são vários pesquisadores, quem coordena ele sou eu e mais dois outros professores, um da Faculdade de Educação Física e outro da Faculdade de Medicina. E nós todos, né, esse grupo grande de pesquisadores tem interesses muito diversos. Então, nesse grupo, tem pesquisas que são feitas, por exemplo, com pacientes, com portadores de diversos tipos de doenças crônicas, né? Pacientes com obesidade, pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, pacientes de doenças reumatológicas, pacientes que tiveram Covid. Então, essa seria a parte do exercício físico mais clínico, né, mais relacionado à saúde e a relação dele com doenças. E também tem outros pesquisadores que estão interessados em entender, por exemplo, como que o nosso corpo, o corpo de um atleta responde a um determinado exercício ou a um determinado tipo de suplemento, né, se suplementos alimentares realmente conseguem fazer a pessoa melhorar o desempenho, se isso favorece a performance de um atleta em competição.
Então, é um grupo de pesquisa com linhas de pesquisa bastante amplas e diversas, né? Eu diria que a minha linha de pesquisa atualmente está mais focada na questão dos suplementos esportivos, né? Qual o efeito dos suplementos no desempenho de pessoas saudáveis. E também estou um pouco interessado em entender a fisiologia, como que o corpo, como que o organismo humano responde a determinadas situações, por exemplo, quando está submetido ao exercício físico ou quando está sob o efeito, sob a ação de algum tipo de suplemento ou de algum nutriente, né, alguma substância que a pessoa obtém pela alimentação. Doutor Guilherme, numa rotina repleta de exigências e com fácil acesso à tecnologia, é cada vez mais comum a prática de resolver tudo sem ao menos se levantar. Por isso, o aumento do sedentarismo e da obesidade se tornou uma realidade em todo o globo. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde divulgou estatísticas mostrando que em cada 4 adultos e 4 em cada 5 adolescentes não praticam atividade física suficiente. E com isso, o preço da falta de exercícios é muito alto. A OMS estima que o custo em assistência médica direta seja de 54 bilhões de dólares e outros 14 bilhões de dólares em perda de produtividade. Parece clichê essa pergunta, mas é importante a gente bater nessa tecla. Diante de todos esses dados, doutor Guilherme, qual é a importância da atividade física? Bom, a atividade física é super importante para a nossa saúde, né? Saúde física, saúde emocional. Os benefícios da atividade física são tantos que eu não saberia listar todos eles aqui, eu não lembraria de eles. E provavelmente vai ter alguns benefícios que eu ainda nem sei, né? Eu costumo dizer nas minhas aulas que o exercício físico não tem um órgão do nosso corpo, não tem um tecido do nosso corpo que não é impactado de forma positiva, que não é beneficiado pelo exercício físico, né, de tão amplo que são os efeitos do exercício físico no nosso organismo. Então é muito importante que a gente faça um esforço, né, nós como indivíduos, nós como sociedade, que a gente faça um esforço para que a gente possa ser mais fisicamente ativo ao longo das nossas vidas, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente integre a prática de exercícios físicos, a prática de atividades físicas no nosso cotidiano. Claro, como você mencionou, as estatísticas não são lá muito animadoras, né, não são muito favoráveis. Elas mostram que existe um percentual bastante grande da população que não é fisicamente ativa ou que não atinge as recomendações mínimas de exercício físico, né? Então, quando a gente olha para as diretrizes, por exemplo, da OMS, eles recomendam que as pessoas façam aí mais ou menos 150 minutos de atividade física por semana, no mínimo, né? E tem muita gente que atinge esses 150 minutos. Então, a gente precisa fazer um esforço individual para atingir esses 150 minutos e a gente também precisa entender que não basta, não é apenas por meio de esforço individual que as pessoas vão atingir essa quantidade mínima de exercício físico por semana. Existem diversas vias para que as pessoas não sejam suficientemente ativas, né? Tanto de ordem econômica, né? Não tem dinheiro para pagar uma... Tem também barreiras de ordem social. A cidade onde a pessoa mora não tem quadras, não tem parques, não tem espaços públicos adequados para a prática de atividade física. Isso faz com que a pessoa não tenha acesso a locais onde ela possa se manter fisicamente ativa. A rotina de muitas pessoas também é bastante extenuante. Tem gente que acorda de madrugada, pegar condução para chegar no trabalho, fica muito tempo em condução, trabalha o dia inteiro. Quando volta para casa, né, precisa cuidar da casa, precisa fazer outras atividades, e quando termina as atividades está exausto, está com sono, precisa descansar para o dia seguinte. Então as barreiras que impedem as pessoas de fazer exercício são muitas, e por mais que a gente deva conscientizar as pessoas de que elas devem tentar se manter fisicamente ativas, por outro lado, nós como sociedade precisamos nos organizar para oferecer às pessoas a oportunidade, a chance delas se manterem mais fisicamente ativas, se assim elas quiserem. Doutor Guilherme, nós estamos cansados de saber que estar em movimento não é apenas uma opção, e sim uma necessidade. Mas, convenhamos, no mundo de hoje, incluir atividade física tem sido cada vez mais desafiador.
Então, como incluir essa prática de exercícios físicos numa rotina corrida, exigente e cada vez mais desafiadora? Eu falo por mim mesma que muitas vezes deixo de fazer o exercício físico para resolver imprevistos do dia a dia. É uma pergunta muito difícil de responder porque cada pessoa vai ter que descobrir um jeito diferente para incluir atividade física na sua rotina, né? Então, é o tipo de pergunta que a gente só consegue responder sabendo o contexto individual de cada pessoa. Mas, de maneira geral, né, as coisas que podem ajudar as pessoas é primeiro tentar incluir atividades físicas que não sejam necessariamente exercício físico de academia. O fato da pessoa não conseguir ou não poder ir numa academia todos os dias não impede que ela tente ser fisicamente ativa no seu dia a dia. E isso ela consegue com algumas pequenas escolhas, né? Hoje em dia a gente tem a máxima nas ciências do exercício físico de que todo o movimento conta. Então, quando ela está no trabalho, quando ela está se locomovendo, quando ela está em casa, todo o movimento que ela fizer com o seu corpo é melhor do que não fazer nenhum movimento. Então, evitar tempos muito prolongados em que ela fica sentada, em que ela fica deitada, que ela fica sem se mexer, tentar ficar mais em pé e menos sentada, fazer interrupções temporárias, por exemplo, quando ela trabalha, se ela trabalha sentada, frequentemente ela levanta, para um pouquinho ou continua fazendo o que ela está fazendo em pé. Ela pode dar uma rápida caminhada, depois voltar e continuar o seu trabalho. Esse tipo de interrupção, sedentarismo que a gente chama, já tem alguns efeitos positivos na saúde. Se a pessoa conseguir ir além disso, se ela conseguir, por exemplo, fazer algum tipo de exercício mais sistematizado, não precisa necessariamente ir para uma academia, mas se ela puder caminhar um pouco durante o dia dela, 20 minutos que seja, 30 minutos que seja, fazer um pouco de exercício de força, seja com o peso do próprio corpo, com alguns implementos simples, o que ela conseguir colocar de exercício físico na sua rotina já vai com certeza ter um impacto bastante positivo na saúde dela. Claro, se ela tiver a possibilidade de ir para uma academia, de fazer um exercício sob supervisão, de se dedicar mais tempo para um exercício mais bem programado, os benefícios vão ser ainda melhores, mas isso não quer dizer que se a pessoa não conseguir se colocar nessa situação, que ela não vai ter benefícios de fazer algumas coisas mais simples e mesmo com um tempo menor de duração, ela também pode se beneficiar desse tipo de atividade. Depois de um longo dia de trabalho e de uma noite mal dormida, é claro que você se sente exausto. E mesmo assim, antes de voltar para casa, às vezes você passa na academia e quer parar para fazer os exercícios necessários para cuidar da saúde. Bom, considerando que 1 em cada 3 americanos sofre de privação de sono, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, eu pergunto, é correto praticar atividade física quando tem falta de sono crônica? Porque uma vez que a gente sabe que o sono é extremamente importante para restaurar o corpo, nós devemos fazer exercícios quando estamos cansados? A prática de exercício físico, na verdade, pode ajudar na questão do sono, na questão da falta de sono, né? Hoje em dia, por diversas razões, muitas pessoas realmente têm problemas de sono, às vezes elas têm um sono insuficiente, elas têm dificuldade de pegar no sono, o que a gente chama de indução do sono, ou elas têm o que a gente chama de um sono não reparador, que a pessoa dorme e mesmo assim ela acorda cansada. Isso tem diversas causas, tanto orgânicas como causas estresse, né, ambientais, comportamentais. E o exercício físico ajuda, né? Não vou dizer que o exercício físico sozinho resolva todo o problema, né? Se você tem problema de sono, procure um especialista, procure tratamento, mas saiba que o exercício físico pode fazer parte do tratamento, pode ajudar a melhorar o quadro. Então, pessoas que fazem exercício físico tendem a dormir mais rápido, elas tendem a ter um sono mais restaurador e tendem a dormir por mais tempo. Então, o exercício físico pode ajudar muito nessa questão. Claro, dependendo do tipo de atividade que a pessoa faz, se for uma atividade muito intensa, muito exaustiva ou até muito prolongada, algumas pessoas vão se beneficiar de fazer essa atividade um pouco distante
do momento que elas vão para a cama. Então, se elas, supondo que elas vão para a cama 10 horas, 11 horas da noite, digamos, seria mais interessante que ela não fizesse essa atividade às 8, 9 horas da noite, porque isso pode fazer com que o sono demore um pouco mais para vir, né? A pessoa pode ter um pouco mais de dificuldade para sentir sono. Mas se ela conseguir adiantar essa atividade para momentos mais cedo durante o dia, seja de manhã, seja à tarde, isso pode ser extremamente benéfico para ela. Mais uma vez, é importante que a pessoa faça uma avaliação da sua própria condição para saber para ela qual que seria a melhor conduta. Mas, de maneira geral, o exercício físico pode sim ajudar também a regular melhor o sono dessa pessoa. Doutor Guilherme, o sonho de muita gente é ficar sarado, musculoso e seco. E claro, tudo isso ao mesmo tempo. É possível otimizar esses processos tão antagônicos para se chegar nesse corpo tido como ideal na parte estética? Né? Qual o custo em se ter um corpo assim? É muito difícil, né? Como você bem falou, são processos antagônicos. O processo de ganho de massa muscular é um processo que geralmente leva também ao ganho de gordura corporal. Ao passo que o processo de secar, de perda de gordura corporal, geralmente leva à perda de massa muscular. Tanto é que se você for olhar, por exemplo, para os fisiculturistas, né, que são, para muita gente, as referências de beleza, e aí cada um tem a sua própria referência de beleza, mas os fisiculturistas, eles separam a sua preparação em fases. Tem a fase do que eles chamam de bulking, que é quando eles estão ganhando massa, e aí eles ficam muito grandes, ganham muita massa muscular, mas também ganham gordura corporal. E aí, alguns meses, quando vai se aproximando da competição, né, então antes da competição, eles saem da fase do bulking e entram na fase que eles chamam de cutting, que é cortar, a fase de corte de peso e de corte de gordura corporal. Nessa fase de cutting, eles começam a ganhar definição muscular, porque eles estão perdendo gordura, mas eles também perdem massa muscular. Então é muito difícil você conseguir ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Os próprios fisiculturistas, eles têm competição apenas durante um período muito específico de tempo, né? Apenas durante as competições. Não estão competindo, eles não têm aquele corpo de competição. Para as pessoas que querem viver com esse corpo, é extremamente difícil, extremamente custoso, e essa vontade de ter esse corpo pode gerar uma insatisfação tão grande, porque é tão difícil de obter, é muito provável que ela não chegue nesse shape que ela quer ter, que pode fazer com que ela apele ao uso de drogas, né, que ajudam a ter esse shape, mas que, por outro lado, tem uma série de malefícios muito importantes para o organismo. Muito se tem falado que depois dos 40 anos, tanto para homens como para as mulheres, é fundamental manter o foco da atividade física em ganho de massa magra, ao invés de focar em emagrecer. É o que acontece. Então eu pergunto, o que acontece com o nosso corpo após os 40 anos? É realmente tão fundamental ter que praticar musculação ou algo parecido? Sim, praticar musculação, praticar exercícios em geral, né? Claro que um dos processos que acompanham o envelhecimento é a perda de massa muscular. Esse é um processo inevitável, mas que a gente pode minimizar. A gente não consegue evitar esse processo, mas a gente consegue minimizar esse processo, perda de massa muscular. Se a gente não fizer exercício físico, se a gente não fizer, por exemplo, exercício de força, a gente vai perder massa muscular mais rápido, de tal forma que quando a gente chegar aí próximos dos 70, 70 e poucos anos, a gente já corre o risco de estar num quadro de fragilidade, de perda de autonomia, e esse quadro de fragilidade, de perda de autonomia, é um quadro de um prognóstico muito ruim, né? As pessoas que chegam nesse quadro geralmente têm muito pouca qualidade de vida e menos tempo de vida. E se você conseguir atrasar esse processo, você, ao invés de chegar na fragilidade aos 70 anos, se você conseguir chegar aos 80, 85 anos, quer dizer que você acrescentou mais tempo de vida e que você acrescentou mais qualidade de vida nesse tempo que você ganhou. O exercício físico, em geral, contribui com isso. Então, por exemplo, a aptidão física aeróbica seria o seu fôlego, né, sua aptidão cardiorrespiratória, o seu cardio. É muito importante para você envelhecer bem, para você atrasar a
sua fragilidade, e a massa muscular também, né? A massa muscular, a massa óssea, a sua mobilidade, a sua capacidade de se movimentar, de ter autonomia. Todas essas qualidades, todas essas aptidões, né, essas habilidades, a gente consegue manter se a gente for mais ativo, fizer exercício de força, né, a musculação, mas também se a gente fizer exercícios aeróbios. A creatina é um suplemento amplamente utilizado no mundo esportivo, bastante conhecido por melhorar o desempenho físico e aumentar a massa muscular. O senhor pode nos explicar o que é a creatina, em que momento um atleta ou praticante de atividade física deve considerar o seu uso? Além disso, quais são os benefícios comprovados e os possíveis riscos associados ao consumo da creatina? Vamos lá, a creatina ela é uma molécula pequenininha, que a gente chama ela de amina, ela é um tipo de amina. O nosso corpo produz ela naturalmente e também elimina. Então, o quanto que a gente produz naturalmente se equivale ao quanto que a gente elimina naturalmente. Ela também está presente em alguns alimentos, principalmente nas carnes, então a gente obtém a creatina pela dieta. E se a gente quiser aumentar os estoques da creatina no nosso organismo, a gente precisa fazer uso de suplementos. Então, a ideia de suplementar a creatina é justamente aumentar os estoques dessa molécula no nosso organismo. Por que a gente gostaria de fazer isso? Qual que seria a vantagem ou o benefício de você aumentar os estoques de creatina no nosso organismo? A creatina é uma molécula que tem uma função de dar energia para o nosso corpo, em especial para os nossos músculos. Então, se você aumenta o estoque de creatina, é como se você aumentasse o estoque de energia. E a pessoa consegue manter um exercício físico por mais tempo, né? Tem mais energia para manter o exercício físico. Por isso que ela tem esse efeito de melhorar o desempenho. Por isso que muitos atletas se interessam em usar a creatina. Com o passar dos anos e com as pesquisas que foram feitas aí nos últimos 20, 30 anos, os cientistas perceberam que a creatina, que esse efeito energético da creatina era benéfico não só para os atletas que buscavam melhora de desempenho, mas que também poderia ser benéfico para as pessoas comuns, né? Pessoas que estão envelhecendo, para os idosos, que poderiam ajudá-la a realizar melhor algumas das suas atividades do dia a dia, do cotidiano. Então, hoje em dia, a creatina é uma molécula que pode, um suplemento que pode ser utilizado por diversos tipos de pessoas, diversas ações diferentes, não apenas por atletas, mas, por exemplo, pessoas comuns que estão fazendo academia, que buscam treinar um pouco melhor, que buscam um ganho um pouco maior de massa muscular, por pessoas idosas. Tem estudos que testam os efeitos positivos da creatina em algumas doenças específicas. E parece que para todas essas populações a creatina tem alguns efeitos. Claro que a gente não deve esperar nenhum tipo de milagre, né? A creatina, assim como qualquer outro suplemento alimentar, tem efeitos que são discretos, são efeitos pequenos, mas que podem gerar algum benefício. Em relação à segurança da creatina, é um tipo de suplemento que tem um perfil muito bom de segurança. Então tem muitos rumores sobre efeitos prejudiciais para os rins, principalmente, mas muitos estudos têm mostrado exatamente o contrário, que a creatina não tem efeito prejudicial, que ela é bastante segura, inclusive para os rins. Portanto, a creatina, se bem utilizada, se utilizada da maneira correta, pode ter efeitos benéficos, tem segurança, tem um bom perfil de segurança, e eu só deixo a ressalva aqui, se você está pensando em utilizar a creatina, que você se consulte com um profissional para você fazer o uso correto. Nos últimos anos, tem se percebido aumentar significativamente pessoas com mais de 60 anos que fazem musculação. Mônica Busquet é uma mulher de 64 anos, campeã de fisiculturismo e que começou a praticar o esporte só depois dos 54 anos. Dr. Guilherme, quais são os cuidados fundamentais e necessários para praticar atividade após os 50 anos e principalmente para que ela dê resultados em termos de saúde, de bem-estar e, por que não, estéticos? Eu acho que a gente deve encorajar a prática de exercícios físicos para pessoas de todas as idades. Eu acho que o principal cuidado que a gente precisa ter é de adaptar o exercício, adaptar o treinamento físico às condições específicas daquela pessoa
e as limitações específicas daquela pessoa, caso ela tenha alguma. Então, é normal que pessoas de mais idade tenham algum tipo de condição, algum tipo de doença, de comorbidade ou algum tipo de limitação física. Apesar disso, na grande maioria dos casos, é sim possível tornar essa pessoa mais fisicamente ativa, fazer algum tipo de atividade física, de exercício físico para essa pessoa. E eu estou aqui, gostaria de encorajar as pessoas que são mais velhas, que têm algum tipo de limitação, que façam mais exercícios físicos. Se você puder se consultar com um profissional, buscar orientação profissional, é sim possível programar algum tipo de treinamento físico que respeite as suas limitações e que promova benefícios muito importantes para a sua saúde e para a sua função também. Eu li uma publicação que mostra que um homem de 52 anos, fumante, completou uma maratona em menos de 3 horas e 30 minutos enquanto fumava um cigarro após o outro. Sua velocidade média foi de 12 km por hora, ou seja, melhor que muito jovem corredor por aí. E aí, depois disso, eu fiquei me questionando, Dr. Guilherme, será que a ciência e a medicina estão erradas em relação aos efeitos nocivos do cigarro? Não, de forma alguma. Essa história realmente é verdadeira, né? Aconteceu isso recentemente. Acho que foi um atleta da China, se eu não me engano. Mas, como eu costumo dizer, esse é o tipo de exceção que confirma a regra, né? Na medicina, na ciência, a gente lida muito com riscos, com chance, com probabilidade. E nem sempre as coisas acontecem de forma absoluta. Então, quando a gente diz, por exemplo, que o cigarro aumenta o risco da pessoa ter algum problema de pulmão, não quer dizer que todo mundo que fuma irá necessariamente ter um problema de pulmão. Estamos tratando de probabilidade. Quando a gente fala que o cigarro reduz a capacidade física, não quer dizer que a pessoa vai ficar incapacitada do dia para a noite. E eu estou dizendo isso porque às vezes essas exceções, esses casos isolados, são usados por pessoas para tentar negar a regra, né? Então fala assim, ó, o cigarro faz mal, procure não fumar, tente parar de fumar. E a pessoa vai lá e fala assim, olha, mas eu fiquei sabendo de um maratonista que completou uma maratona fumando um cigarro atrás do outro. Pois é, essa é a exceção, que, como eu falei para vocês, confirma a regra. Então, se alguém fala assim, ah, mas a minha avó, ela foi sedentária a vida inteira e viveu até os 105 anos. Ótimo, excelente. Não quer dizer que o exercício físico não seja importante para aumentar o tempo das pessoas. Dr. Guilherme, ultimamente nós temos visto um aumento na utilização de medicamentos para emagrecer, como o Ozempic, especialmente entre as pessoas que buscam uma perda de peso rápida. Nós sabemos que a atividade física é um componente essencial para a saúde e também o emagrecimento sustentável. Então, em quais situações o uso de drogas como o Ozempic faz-se realmente necessária e quais são os cuidados que nós devemos tomar ao considerar essas opções? Além disso, como é que a perda rápida de peso pode impactar fisiologicamente e psicologicamente no indivíduo comparada à abordagem gradual através dos exercícios físicos regulares? Esses medicamentos para emagrecimento, como se dizem por aí, né, na verdade, eles precisam começar a ser chamados pelo que eles realmente são, medicamentos para a obesidade e não para emagrecimento. Portanto, eles não devem ser utilizados por pessoas que buscam apenas emagrecer, apenas perder peso. Eles devem ser utilizados por pacientes que tenham obesidade e precisam de perda de peso, que vai ter um efeito clínico importante no controle da sua obesidade. Então é um medicamento, uma classe de medicamentos contra a obesidade, que combatem a obesidade e que estão mostrando resultados excelentes no combate à obesidade. Os efeitos desse medicamento no combate à obesidade estão dando esperança, uma esperança que muitas pessoas com obesidade até hoje não tinham, né? Então, quais seriam os cuidados? Que ele seja prescrito por um médico especialista, de preferência endocrinologista, para que ele acerte a dose, para que ele acerte se realmente precisa utilizar o medicamento, evitar a automedicação a todo custo. Por favor, não se automediquem, não utilizem esse tipo de medicamento sem a necessidade, sem a devida prescrição. E claro, se a pessoa conseguir manter um exercício físico em conjunto com a utilização desse medicamento, as chances de sucesso do tratamento da obesidade vão ser ainda maiores.
Doutor Guilherme, existe uma máxima antiga chamada no pain, no gain, ou seja, de acordo com esse raciocínio, treino bom é aquele que a pessoa sai exausta, fadigada, dolorida, como se o treino que não causasse sofrimento fosse ruim, né? Não funcionasse. Muitas vezes eu vejo homens chamando os amigos de frango na academia porque não colocam muito peso no exercício. Do ponto de vista científico, Dr. Guilherme, existe algum respaldo que sustente essa ideia, né? Ou melhor dizendo, até que ponto doses maiores de exercícios são melhores para o corpo? Sim, o exercício físico ele tem de fato uma relação de dose e resposta, como a gente costuma dizer, né? Ou seja, doses maiores de exercício físico geralmente resultam em respostas melhores, a pessoa tem mais ganhos com aquele tipo de treino. O que faz com que as pessoas acreditem que quanto mais melhor para sempre, né? Até o infinito, como se não houvesse um limite para essa relação dose e resposta. E a ciência tem mostrado que não é bem assim. Dependendo do tipo de resultado que você busca, a dose ela pode ser medida de outras maneiras. Por exemplo, vamos usar o exemplo aí do pessoal da academia que quer ficar grandão, que quer ter hipertrofia muscular. O que as pessoas acham? Que você precisa treinar muito pesado, colocar muito peso, e que você precisa treinar até você não conseguir mais levantar peso, sair do treino completamente exausto, que é tal da ideia do no pain, no gain. O que a ciência diz? A ciência diz que você não precisa treinar muito pesado. Pelo contrário, se você fizer treinos com cargas relativamente baixas, contanto que o tempo de treino seja mais longo, você consegue ter ganhos de hipertrofia muscular, né? Aumentar o seu músculo, tanto quanto uma pessoa que treina pesado consegue aumentar. Então, o tal do frango que treina com menos peso, se ele fizer um treino um pouco mais longo, ele vai ganhar tanto músculo quanto o cara que treina com mais peso. Eu tenho um amigo americano, atleta, e ele tem um hábito no mínimo interessante. Sempre após o treino, independente de ser verão ou inverno nos Estados Unidos, ele entra numa banheira de água gelada. E quando eu falo gelada, é com gelo mesmo. Esse hábito é uma boa ideia? Entrar na banheira de água gelada, né? Banheira de água com gelo. Bom, tem dois tipos de estudos que avaliam esse tipo de procedimento, né? Um deles olha para os ganhos de massa muscular, para o ganho de musculatura, né? Hipertrofia muscular. E parece que está mais ou menos claro na ciência que banho gelado depois de um treino atrapalha um pouco a hipertrofia muscular. E aí tem um outro tipo de estudo que avalia a recuperação pós-treino, ou seja, quanto tempo vai demorar para eu estar pronto para a minha próxima sessão. E esses estudos mostram uma pequena vantagem do uso dessas banheiras. Portanto, se você usa a banheira com o intuito de se recuperar um pouco melhor, em algumas condições parece ter um efeito positivo. Se você usa essa banheira para ter um ganho de massa muscular, talvez a banheira possa ter um efeito negativo no crescimento dos seus músculos. Uma outra crença que é bem enraizada na população é que exercícios de força com pesos livres são mais eficientes do que em máquinas. Eu mesma sou uma dessas que acredita nessa crença. Então, falando em termos de evidências científicas, existe mesmo essa superioridade de um sobre o outro? Para ganho de força e hipertrofia muscular, ao contrário do que muita gente imaginou por muito tempo, eu inclusive sempre acreditei que os exercícios com pesos livres fossem superiores aos feitos com máquina, mas os estudos na ciência, né, os estudos que foram feitos nos últimos anos, me provaram errado, mostraram que meio que tanto faz, se você está pensando em ganho de força, em ganho de massa muscular, tanto faz você usar exercícios com pesos livres ou você fazer os exercícios na máquina lá na musculação. Claro, se você fizer exercícios com pesos livres, talvez você trabalhe algumas outras capacidades, por exemplo, coordenação, equilíbrio, estabilização, que não são trabalhadas nas máquinas. Mas em se tratando de ganho de força e ganho de massa muscular, parece que os dois tipos de exercício são igualmente bons. Dr. Guilherme, alimentos ultraprocessados. Eles estão em todos os lugares, são repletos de ingredientes artificiais, de aditivos, conservantes, e você os encontra em supermercados, padarias, enfim.
Biscoitos, cereais matinais, barra de cereais, macarrão, temperos instantâneos, salgadinhos, refrigerantes, achocolatados são apenas alguns dos exemplos. Sobram evidências que nós associamos o consumo de alimentos ultraprocessados com maior número de doenças crônicas não transmissíveis e até a morte, mas em paralelo também tem crescido significativamente uma visão simplista de pensar sobre a qualidade dos alimentos, onde se é ultraprocessado é ruim e se não é ultraprocessado é bom. Uma vez que dogmatismo não combina com ciência, o quão temerário é aplicar um raciocínio tão simplista a algo tão complexo como alimento e saúde. Bom, os ultraprocessados, eles começaram a entrar aí na mira das pessoas, da população, dos cientistas, né? Nos últimos 10, 15 anos mais ou menos, junto com o novo Guia Alimentar Brasileiro. Quem não conhece esse documento, eu recomendo fortemente que façam uma busca e que procurem saber, porque é um documento muito interessante que pode ajudar as pessoas a se alimentar melhor. O que o guia coloca, né? O guia faz uma classificação diferente dos alimentos. Antigamente se usava a tal da pirâmide alimentar, e esse guia ele extingue essa visão da pirâmide alimentar e faz uma classificação de acordo com o nível de processamento dos alimentos, em que os alimentos mais processados são aqueles que mais devem ser evitados. E de uma maneira geral, eu acho válida essa afirmação, e os estudos têm mostrado, de fato, uma associação entre consumo de alimentos processados e, por exemplo, incidência de algumas doenças, incluindo a obesidade. Então, assim, parece relativamente claro, né, correto dizer que o consumo exagerado de ultraprocessados seria uma das causas do aumento da obesidade que a gente tem visto aí nos últimos anos. Por outro lado, né, o que tem acontecido nos últimos anos é que as pessoas têm, de uma forma um tanto quanto cega e acrítica, classificando se os alimentos são bons ou ruins apenas com base no seu grau de processamento. Então, óbvio, tem alimentos ultraprocessados que são ricos em açúcar, que são ricos em gordura, que contêm muita energia, muitas calorias e que são ao mesmo tempo muito deliciosos. Então, faz com que as pessoas comam muito e nesse comer muito ingerem muitas calorias, e isso pode de fato fazer com que elas acabem comendo demais, engordando, ganhando peso, né? E isso obviamente é prejudicial. Mas, por outro lado, tem diversos outros tipos de alimentos que poderiam ser classificados como ultraprocessados, mas que não têm essas características. Então, que a gente, por um lado, reconheça que os ultraprocessados aumentam de fato o risco para a obesidade, mas, por outro, que a gente não tome todo e qualquer alimento ultraprocessado como sinônimo de alimento ruim. Doutor Guilherme, eu li numa pesquisa que diz que o sexo feminino responde melhor ao treino de força do que o sexo masculino. Isso é verdade? Se sim, como é que funciona? É verdade. A gente não sabe muito bem a razão disso acontecer, né? Mas quando a gente olha em termos percentuais de ganho de força, os estudos realmente têm mostrado, ao contrário do que muita gente possa imaginar, né? Que as pessoas do sexo feminino ganham mais força quando treinam do que as pessoas do sexo masculino. Doutor Guilherme, com o crescente interesse em biohacking e o uso de tecnologia para otimizar o desempenho físico, como é que o senhor vê a integração de dispositivos e também de aplicativos de fitness no treinamento dos atletas? Esses dispositivos realmente contribuem para o melhor desempenho e saúde a longo prazo ou há limitações que nós devemos considerar? Em relação aos atletas, eu acho que existe um potencial para melhorar pelo menos o controle do treino. Então, a gente pode citar, por exemplo, o uso do GPS por atletas do futebol, por exemplo, que te permite ter uma medida precisa do quanto que essa pessoa corre, da velocidade que ela atinge, do número de vezes que ela faz um sprint, né? Ela corre com velocidade no campo. Isso, obviamente, ajuda a monitorar tanto o treinamento físico como estratégias de técnica e tática desse atleta, né? Então vejo de uma forma positiva e também vejo de uma forma positiva para as pessoas comuns que estão buscando maneiras de melhorar a sua saúde, né?
Alguns desses aplicativos podem, por exemplo, monitorar a qualidade do sono, ainda que de forma não muito precisa, mas talvez o suficiente para ligar um alerta e fazer a pessoa buscar um especialista. Tem alguns estudos que mostram que o uso de aplicativos que ajudam a pessoa a se engajar com o exercício físico, ajudam a se engajar com a sua dieta, o seu programa alimentar, realmente fazem com que a aderência ao exercício e a aderência à dieta sejam melhores, e isso pode fazer com que aumente as chances de sucesso de um programa de perda de peso, um programa de exercícios físicos. Então, de uma maneira geral, eu vejo sim de uma forma positiva, obviamente se for bem utilizado, né? Considerando sua vasta experiência em nutrição esportiva, como é que o senhor avalia a tendência crescente de dietas baseadas em plantas entre atletas de alto rendimento e quais são os principais benefícios e desafios nutricionais que esses atletas enfrentam e como garantir que estão obtendo todos os nutrientes necessários para o desempenho e também para a recuperação? Eu acredito que a opção por fazer uma dieta plant-based, né, baseada em plantas, é uma opção pessoal. E o profissional da nutrição deve dar todo o apoio que o atleta precisa para que ele atinja, né, para que ele obtenha todos os nutrientes, para que aquela dieta supra todas as suas necessidades. Então, até não atrás, as pessoas tinham um receio de que o atleta, ao fazer uma dieta baseada em plantas, tivesse algum tipo de carência ou deficiência de proteína de qualidade. Os estudos mais recentes já mostram que isso não é verdade, que basta a pessoa atingir a recomendação adequada de proteína, a quantidade adequada de proteína, que ela vai ter os efeitos positivos daquela proteína, mesmo se for em uma dieta baseada em plantas. Algumas dietas baseadas em plantas, elas podem carecer de alguns nutrientes, então isso precisa ser avaliado num contexto mais amplo por um profissional da saúde, da nutrição, e as recomendações específicas devem ser dadas pelo profissional da nutrição. Dr. Guilherme, considerando sua pesquisa sobre os efeitos fisiológicos e psicológicos da perda rápida de peso em atletas, quais práticas você sugere para minimizar os riscos associados a essas estratégias, especialmente em esportes que exigem controle rigoroso de peso, como o boxe, por exemplo? Esse é um problema que me preocupa, né, com o crescimento da popularidade de esportes de luta, em especial o MMA, né? Porque parece que no MMA os atletas estão levando ao extremo essas práticas de perder peso muito rápido para se encaixar numa categoria mais leve, né? Isso já era feito há muito tempo em outros esportes de luta, no judô, no karatê, na luta olímpica, mas isso era feito dentro de limites, digamos, mais seguros, e esses limites de segurança parece que estão sendo constantemente testados e esticados pelos atletas de MMA. Então, essa é uma coisa que preocupa. Tem crescido o número de casos de atletas que passam mal durante a pesagem, atletas que desmaiam, que quase desmaiam, que não conseguem bater o peso, que tem que cancelar lutas. E isso é um sinal de que essas manobras de perda de peso não estão dando certo. E essas manobras, elas oferecem um risco bastante importante à saúde. Temos alguns casos de atletas que foram hospitalizados com problemas renais, por exemplo, com insuficiência renal aguda, em decorrência da desidratação extrema, e temos atletas que chegaram a óbito durante esses processos de perda de peso. Atletas jovens, atletas saudáveis, que não tinham aparentemente nenhuma razão que explicasse esse óbito, portanto, esses óbitos foram atribuídos a esses processos de perda de peso. Para quem é atleta, para quem está envolvido com atletas que perdem peso antes de lutas, antes de competições, o principal ponto a ficar atento é garantir que as perdas de peso não vão ser muito extremas. A gente normalmente assume que um limite mais ou menos seguro de perda de peso é algo em torno de 5% do peso corporal. Talvez mais do que dependendo de como esse manejo, esse corte de peso é feito. Mas a gente precisa ter em mente que quanto mais peso se perde,
maior o risco da pessoa ter, do atleta ter alguma complicação séria de saúde. Em tempos recentes, a saúde mental de atletas tem ganhado destaque. Como a prática de musculação e outras formas de exercícios físicos impactam a saúde mental dos atletas? Existem protocolos ou métodos específicos que você recomendaria para equilibrar os benefícios físicos e mentais? Não existem protocolos específicos de exercício ou de treinamento visando a melhoria da saúde mental. O que se tem é que o exercício físico, de uma forma já bem reconhecida, impactos positivos na saúde mental como um todo. Então você tem aumento, melhora de autoestima, melhora de autoeficácia, você tem a melhora de alguns, até cognitivos também, dependendo do estudo que faz esse tipo de... O que não significa, essa é uma coisa que me preocupa, né? Não significa que pessoas que tenham algum tipo de diagnóstico ou de suspeita de algum tipo de doença mental ou de condição mental qualquer que seja, que deixe de ir ao especialista ou que troque o seu tratamento pelo exercício físico. O exercício físico pode ter um papel muito importante no controle, no manejo dessa condição, mas o exercício físico não pode ser visto como um substituto de medicamentos ou de tratamentos. Se você está fazendo o seu tratamento, continue fazendo o seu tratamento, continue seguindo as orientações do seu médico, do seu especialista, e não abandone o tratamento, não deixe o medicamento só porque você começou a fazer o exercício físico. Para a gente encerrar, Dr. Guilherme, a pergunta de $1 milhão e que não sai de moda. Quais as principais dicas, o que fazer para se acabar com a gordura abdominal? Realmente a pergunta é de $1 milhão, porque não existe como a gente escolher de qual parte do corpo a nossa gordura vai sair. Para a gente perder peso, a gente precisa estar no que a gente chama de um estado de déficit calórico. Ou seja, a gente precisa gastar mais calorias, mais energias do que a gente come. Então, se a gente fizer exercício físico, isso pode ajudar. Se a gente deixar de comer um pouco, se a gente reduzir a quantidade de calorias que a gente come, isso também pode ajudar. Se você sustentar esse déficit calórico por algumas semanas, alguns meses, alguns anos, você vai perder gordura. Da onde que vai sair essa gordura? Não temos como saber. Provavelmente de vários locais, da sua barriga, do seu braço, da sua perna, do seu bumbum, da sua bochecha. Não tem como você escolher que a gordura saia apenas da sua barriga, ela permaneça na sua bochecha. Isso é uma coisa que não tem como fazer, infelizmente. Doutor Guilherme, eu adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada pela disponibilidade, por tantos esclarecimentos e novidades a respeito da atividade física. Eu que agradeço pela oportunidade. Fico à disposição. Até mais, um prazer. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.